Glória a Deus, queridos. Vamos então à nossa reflexão desta noite. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 14 e 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Oremos. Soberano Deus, amado e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fale conosco de forma poderosa nesta noite, e que possamos ouvir a Tua voz de forma audível e clara através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero pensar com os irmãos a respeito desse episódio na casa de Pedro, com Jesus, Pedro e a sua sogra. E eu quero pensar com você alguns detalhes fundamentais para nós entendermos a complexidade e alguns princípios elementares para a nossa vida, através de apenas 2 versículos que narram o fim de uma caminhada de um dia de Jesus na cidade de Cafarnaum. Não é novidade, vocês já têm conhecimento disso, que durante todo o percurso de Jesus, a partir ali do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e eu quero convidar você a abrir no capítulo 5, você vai perceber que o autor já nos alertava que Jesus havia dado início ao seu ministério e já havia começado uma série de curas, de milagres, de transformação. A partir do versículo 23 do capítulo 4, diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus havia startado o seu ministério. Jesus havia iniciado o seu trabalho, como de fato ele veio para cumprir aquilo que Deus o havia enviado para fazer: morrer em nosso lugar e nos ensinar, e dar início e inaugurar aquilo que nós chamamos a mensagem do reino. É só você observar que a primeira mensagem pregada na inauguração do ministério de Jesus é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, sendo aquele que deu início a esta mensagem, aquele profeta que haveria de preparar o caminho, iniciou essa mensagem de arrependimento para a conversão de pecados, para a transformação e arrependimento de pecados, e também inaugurando o reino que já estava sendo iniciado através de Jesus. E quando agora no capítulo 4, o autor ainda já nos alerta que Jesus percorria todas aquelas cidades, na Decápolis, ali na região da Galileia, e todos quanto ele encontrava lunáticos, se você traduzir isso para os nossos dias, os loucos, né? Como nós usamos no linguajar comum, mas naquele tempo eles usavam essa expressão. Os lunáticos eram levados até Jesus e eram curados. Os enfermos, os doentes, aqueles que já estavam desenganados, todos eles eram encaminhados até Jesus e por eles eram curados. Agora, o que me chama a atenção é que quando chegamos então no capítulo 8, aqui embora inicie-se o ministério de cura de Jesus, ele não dá muitos detalhes das pessoas que estavam sendo curadas. Agora, quando chega no capítulo 8, já inicia primeiro com um leproso. Então, o dia de Jesus era uma corrida frenética. Ele saía de casa na companhia de Pedro quando estava em Cafarnaum,
E era cura, era milagres, era ensino, era doutrina, era transformação, era perdão de pecados. A agenda de Jesus era algo assustador nisso. Esses dias eu estava acompanhando a agenda de um pastor conhecido, e eu vi lá que ele ia pregar 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, 13 horas, 15 horas e 19 horas. Eu falei, rapaz, esse homem, de fato, está com uma agenda bastante corrida. Mas quando eu olho para a agenda de Jesus, eu percebo que, na verdade, essa agenda é irrelevante perto da agenda de Jesus. Jesus tinha uma agenda tão lotada que ele saía de manhã, voltava de noite e continuava curando. A agenda de Jesus era algo excepcional, que evidentemente nós teríamos dificuldades de acompanhar essa rotina de Jesus. Então imagina Jesus saindo de manhã. É claro que ele não era funcionário de ninguém, mas imagina ali Jesus batendo ponto e já iniciava. Começava no lugar, chegavam gente, porque não precisava ele ir até os lunáticos e os endemoniados e os enfermos. Eles vinham até ele, porque eles queriam evidentemente ser curados. Eles queriam evidentemente ter a sua libertação, a sua cura. E Jesus passava todo dia curando, libertando, transformando, ensinando, mudando vidas. Mas toda vez que ele estava em Cafarnaum, ele tinha um lugar que ele escolhia para repousar. E o lugar do repouso era a casa de Pedro. Então, depois de toda a trajetória do dia, Jesus ia para a casa de Pedro para descansar. Só que nesse dia foi um dia atípico. Porque quando Jesus chega no lugar do repouso, chega no lugar de descanso, a sogra de Pedro também estava doente. Estava com uma febre que acometia ela e ela estava inclusive de cama. Depois de toda a trajetória de cura, de transformação e de milagres, Jesus chega na casa de Pedro para descansar e encontra a sogra de Pedro também enferma e doente. E aqui eu preciso entender algumas coisas junto com você. Primeira coisa que eu quero pensar com você é que a casa que Jesus estava repousando era a casa de um dos seus apóstolos. O que me ensina uma primeira lição muito importante, Lucimar. Ser servo de Deus, ser enviado por Deus, ser chamado por Deus, ser vocacionado por Deus, não te livra das dificuldades e das adversidades desta vida. Porque enquanto Pedro saía com Jesus para curar outras pessoas, dentro da sua casa havia uma situação que também necessitava da sua atenção e também de cura e de transformação. Talvez de uma forma iludida, muitos cristãos entraram nessa vida achando que seria um mar de rosas e que não teria problemas, que não teria dificuldades. E aqui nós estamos diante da casa de Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes daquela época e alguém que teve uma relevância fundamental e elementar no seu período. Mas quando ele chega em casa, depois de ter resolvido o problema de tanta gente, ele percebe que havia também um problema dentro da sua casa. Queridos, talvez, e aqui eu quero, com a permissão dela, usar o exemplo da Cida. Ontem nós conversávamos e ela me dava uma notícia triste que descobriu que a sua netinha está com uma perda auditiva e também com um problema de vista que já foi diagnosticado, já está sendo tratado. Agora olha que coisa interessante. Nós estamos falando de uma mulher que trabalha na área da saúde e que mesmo saindo e batendo ponto todos os dias para curar, para cuidar, para medicar, para tratar tantas pessoas, ela agora tem que também se preocupar dentro da sua própria casa, porque é ali uma situação que carece da sua atenção. Pedro não era diferente de nenhum de nós. Ele era homem, ele era carne. E queridos, isso nos ensina muita coisa, porque nós não somos de aço. Tem problema nas nossas casas também. Tem ou não tem, Nilson? Tem dificuldades, sim ou não? O apóstolo Paulo nos ensinou isso, que ele diz o seguinte: eu sei viver com muito e eu sei viver com... Pergunta, como é que Paulo aprendeu a viver com pouco se o crente só passa por bonança?
É claro que isso é uma resposta clara e direta de que o crente não passa só por bonança. Há momento também de escassez, e Paulo disse isso. Eu sei viver na escassez, mas eu também sei viver na abundância. Eu sei viver quando tudo está dando certo, mas eu também sei viver quando as portas... Eu sei viver quando a minha família está plenamente saudável, mas eu também sei viver quando ela também é acometida de algumas doenças. E isso precisa nos ensinar algo importante. As dores, as dificuldades, as enfermidades, os problemas da nossa vida vão bater também a nossa porta. Pedro, depois de passar uma longa jornada com Jesus, curando e libertando, ele entra dentro de casa, talvez já naquela expectativa: vou tomar aquele banho gelado. Se fosse eu no lugar de Pedro, vou tomar aquele café, porque isso está dentro do meu calendário diário. Dar aquela acalmada, assistir ali um jornal, me antenar das notícias e vou dormir. Mas Pedro, quando ele abre a porta de casa, talvez ali, ainda na soleira da porta, ele recebe a notícia que a sua sogra estava enferma. Queridos, não há nada pior para alguém que passou um dia enfadonho de trabalho e exaustão, curando, libertando e transformando, e chegar em casa e perceber que o trabalho ainda não acabou. A vida do cristão é uma vida de diversidade em termos de cuidado, de carinho, de afeto. Queridos, se nós não se depositarmos completamente nas mãos do Senhor, tem hora que a gente quer baixar a guarda. É ou não é, Nilson? Tem hora que dá vontade de pendurar a chuteira e dizer: olha, deu pra mim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas, queridos, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam dentro da nossa própria casa, para que a gente possa entender que, primeiro, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-homens. Vocês não são mulheres maravilhas. Vocês também têm dores. E às vezes são dores, inclusive, imperceptíveis. Sabe, Lucimar? Porque tem dores que não dá para se perceber olhando para a pessoa. Porque tem dores que são dores da alma. Tem dores que estão dentro de nós. E que quem olha superficialmente e aparentemente parece que está tudo certo. É como uma vez que eu fazia uma caminhada ali na região da Serra, ainda morava com minha mãe, e eu estava com alguns trocados no bolso, e na caminhada, pelo menos eu não sei quem faz, dá vontade de você comer doce. E eu parei ali por volta do Poço Ciulim, e eu estava com um trocado, eu falei: dá para comprar pelo menos um bombom? Dá. E ali eu parei, fui lá, naquela época ainda havia uma grande aura em torno do serenata, né? Então eu fui lá, escolhi aquele serenata de amor, já naquela expectativa para comer aquele bombom que aparentemente estava muito bom. E quando eu abri aquele bombom, que eu dei a primeira mordida, eu percebi que ele estava murcho. Olha que decepção nisso. Que decepção. Eu fui presenteado com um bombom murcho, possivelmente já velho, né? E eu fiquei muito triste porque eu não tinha dinheiro para comprar outro, e também já estava longe na caminhada da onde eu tinha comprado, não dava para voltar lá para reclamar. Assim somos nós. Às vezes, Nilson, as pessoas estão olhando e estão vendo aquela embalagem amarelinha, bonitinha, escrito serenata de amor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas só Deus sabe o que se passa no nosso coração. Só Deus sabe o que é tratado no silêncio do nosso quarto e o fechar das nossas portas. Pedro teve que enfrentar dentro da sua casa as mesmas enfermidades que ele estava curando junto com Jesus. Então, primeira lição: estar com Jesus não nos livra das adversidades. Mas um segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção também, no texto de Mateus, capítulo 8. O texto diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava acamada e ardendo em febre. Preste atenção em algo bastante interessante. Já viu aquele ditado, Paulo, que santo de casa não faz milagre? É um ditado comum, é um ditado popular. Pedro era um apóstolo. Pedro saía com Jesus para ajudar a curar e libertar pessoas.
Mas quando ele chega dentro de casa, ele percebe que ele era tão pequeno como todos os demais. Porque ali estava diante dele uma dificuldade que ele não sabia o que fazer. Mas, querido, não é a inabilidade de Pedro de tomar uma decisão diante disso. O que me chama a atenção é que Pedro não precisava se preocupar com isso, porque ele sabia que junto com ele, naquela noite, estava repousando Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Talvez, Nilson, as nossas preocupações elas serão acalentadas quando nós percebemos que nós não entramos dentro de casa sozinhos. E todas as vezes que nós entramos dentro da nossa casa, mesmo diante das adversidades que nós teremos que enfrentar e resolver, nós precisamos lembrar que Jesus está ali, junto com cada um de nós. O texto diz que, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, e ela estava acamada e ardendo em febre. Quando Jesus está dentro da nossa casa, Ele percebe o que precisa ser resolvido. Ele sabe o que precisa ser tratado. Então, quando nós se dispomos a servir e a servir a outros, o próprio Jesus entra na nossa casa e resolve as nossas causas e as nossas dificuldades. Você crê nisso? Pedro andou com Jesus durante todo o dia. Mas quando ele voltou para casa, ele voltou cansado, mas ele voltou com Jesus. Ele voltou exausto, mas ele voltou com Jesus. Ele voltou quebrado daquela rotina de trabalho, mas ele voltou com Jesus. Queridos, o que importa não é o quanto enfadado você está com as adversidades dessa vida. O que importa é, Jesus está entrando na sua casa, porque se ele estiver, você não precisa se preocupar se é a sogra, se é o filho, se é o cunhado, se é o pai, não importa. Quando Jesus está dentro da sua casa, ele está disposto a ver as suas dores e as suas tribulações. Mas o texto não para por aqui. O texto diz agora no versículo 15: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Preste atenção numa coisa interessante. Quando Jesus chega na casa de Pedro, qual era a proposta dele? Descansar, dormir, restaurar as forças, porque embora ele fosse o próprio Deus encarnado, ele também era homem. Então ele cansava, ele sentia fome, ele sentia medo ou não. Pai, se possível. Será que ele sentia fome? Porque a Bíblia nos garante que ao jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele para no poço de Jacó junto com a mulher samaritana e pede a ela. Então ele tinha. Jesus era 100% homem. Chorou, né? Então Jesus, como Pedro, também estava cansado de toda aquela demanda diária. Mas quando ele chega diante da casa de Pedro, ele percebe que havia uma outra demanda. E deixa eu te dar um dado muito importante que você precisa saber. Jesus não se cansa na hora de resolver as suas causas. Não há cansaço que o faça parar. Alessandro, Jesus deve estar cansado. Tem tanta gente pedindo milagre, tem tanta gente pedindo cura, tem tanta gente precisando que ele faça. Será que ele vai ter um tempinho para mim? Queridos, se você estiver com Jesus, você precisa lembrar que os outros verão Jesus de passagem, mas ele mora dentro da sua casa. Então as suas causas são as causas dele, os seus problemas são os problemas dele, as suas dificuldades são as dificuldades dele. Ele vai te ajudar a resolver e a romper diante dos desafios que você tem que enfrentar. Jesus poderia falar bem assim: ó Pedro, sua sogra está passando mal, vou ali tomar um banho, vou dar uma descansada, vou recuperar as energias, vou jantar, vou tomar uma sopa forte e depois a gente vai lá para ver o que a gente faz. Mas Jesus entrou cansado, exausto, exaurido daquela caminhada, mas o texto diz que ele pega na mão da sogra de Pedro, levanta ela, e o texto diz que a febre Interessante, Jesus poderia falar bem assim: sai febre. Mas o texto diz que foi a febre que foi embora. Quando Jesus entra, o problema fala bem assim: a solução chegou, está na hora de ir embora. Quando Jesus entra na nossa casa, o problema fala bem assim: agora eu preciso ir embora, porque o solucionador do problema chegou. Não dá para ficar com Jesus e permanecer os mesmos problemas para sempre, porque quando ele chega, alguma coisa precisa sair. Aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te colocando para baixo, aquilo que está tirando o seu sono.
Jesus entra na casa de Pedro. Qual é o resultado? A sua sogra é? Jesus entra na casa de Zaqueu, o que acontece? Libertação, transformação, redenção. Jesus entra na casa daquela mulher do fluxo de sangue. Alessandro, mas o texto não diz que ele entrou em casa. Queridos, ele entrou em casa a partir do momento que ele a curou. E a partir do momento que ele curou, ela já não estava mais apenas sabendo quem era Jesus. Agora ela tinha Jesus em sua vida. Então Pedro estava tranquilo. E o texto não mostra o desespero de Pedro, porque ele sabia quem estava com ele. Mas agora eu finalizo. E olha que nós estamos falando de 2 versículos, tá, Nilson? 2 versículos. A gente finaliza dizendo algo muito importante. Parte B. Ela se levantou e passou a... Preste atenção. Quem tem alguma coisa para Jesus resolver aqui? Levanta a mão. Só o Paulo? Ok. Todos vocês têm alguma causa que precisa ser resolvida. Mas deixa eu dar um ponto importante que vocês precisam entender. Deus só vai te levantar se tiver algum propósito nisso. Se não tiver propósito, ele vai fazer para quê? Quando perguntaram para Jesus por que algumas pessoas nasciam cegas, ele disse que isso era para manifestar a glória de Deus. Então tinha propósito. Jesus cura a sogra de Pedro. O texto diz que ela levanta e automaticamente ela começa a servir. Preste atenção nisso aqui. Jesus, eu preciso que o Senhor me cure. Para quê? Ontem eu estava na casa da Geisiane e nós compartilhávamos juntos um texto onde Jesus cura um paralítico. E ele espanta a multidão que estava com ele, quando ele primeiro diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E somente depois ele diz: levanta, pega o teu leito e... Por quê? Jesus primeiro perdoa os pecados daquele homem porque havia um propósito. Com os nossos pecados nos afastam de Deus. E ele queria fazer o que com aquele homem? Se aproximar, mas o pecado o impedia. E por que em segundo lugar que ele cura? Porque se você morrer sem pecado e paralítico, você vai para o céu. Agora se você morrer caminhando, cheio de pecado, você vai para o inferno, queridos. Então Deus tem que resolver aquilo que é prioridade. Deus só faz uma coisa na minha vida e na sua vida se ela tiver um propósito. Qual é o propósito? Ana chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, me dá um filho. Para quê? Para mim jogar na cara de Penina porque ela está zombando de mim. Não dou. No outro ano a mesma oração: Jesus, me dá um filho. Para quê? Para mim parar de ser zombada pela Penina e para me dar orgulho para o meu marido. Não dou. Jesus, me dá um filho. Para quê? Porque se o Senhor me der um filho, eu vou entregar no seu altar. Então vai para casa, porque ainda esse ano você vai ficar grávida. O seu pedido, a sua oração precisa ter propósito. Esta mulher curada levanta e começa a servir. Você vai ser levantado para quê? Deus vai te levantar para quê? Deus vai resolver o seu problema para quê? Esta mulher, quando teve o seu problema resolvido, ela levantou e começou a servir Jesus. Deus quer resolver sua causa, mas é necessário que você comece a se levantar e comece a servir. Servir na casa do Senhor, servir o seu vizinho, servir o seu irmão, servir nos ministérios locais desta igreja. Servir, servir, servir. Imediatamente, Cida. Não foi assim, essa mulher ficou curada. Ela poderia falar bem assim: nossa, que bom, vou dormir tranquilamente essa noite. Não tem febre, não tem dor, não tem cansaço. Não. Na mesma hora, é a mesma coisa lá, a Cida que está com os pacientes, é a mesma coisa de você chegar com o exame e falar bem assim: ó, está curado, não tem mais nada. A pessoa levantar e começar a servir o que está do lado. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela estava enferma, ela estava de cama, mas quando Jesus curou, ela entendeu que a partir daquele momento, a vida dela não faria sentido mais se ela não fosse alguém disposta a servir. Queridos, nós precisamos primeiro entender que o fato de estarmos com Jesus não nos livra das adversidades. Segundo, nós precisamos entender que não há necessidade de preocupação quando Jesus está na nossa casa.
Terceiro, nós precisamos saber que há prioridade no calendário de Jesus quando Jesus entra na casa de Pedro, ele tem a necessidade de curar, porque Pedro era seu filho, Pedro era seu servo, Pedro era seu discípulo. E quarto, Deus quer te levantar, mas Ele quer te levantar com um propósito, Ele quer te levantar para servir. Ele quer te levantar para você ser mais. Ele quer te levantar para que você tenha um lugar para servir, adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.